Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do nosso Mundo da Criança aqui pelo seu Canal 4. É sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. O Mundo da Criança sempre em nome de Pimenta, Pimentinha, Confiança Esmeralda e também com a gente o Colégio Criativo. Que bom que você está com a gente para mais um Mundo da Criança. O Mundo da Criança hoje muito especial. Hoje a gente vai falar aqui, aliás, hoje a gente vai responder, né? Doutor Francisco responde no programa de hoje dúvidas dos pais. Ele separou aqui alguns assuntos. E, aliás, doutor, primeiramente, boa noite, claro, é sempre uma alegria estar aqui, mas eu já quero lançar primeiro para você, que é o tal da virose. O que é virose? O que é doença por vírus? Como é que é isso que os pais ficam loucos? Falam assim, seu filho tem o quê? Meu filho tem virose. Boa noite. Marcos, muito boa noite a você, telespectador, a você que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Hoje realmente a gente parou um pouquinho para pensar nas dúvidas que surgem, que nos são enviadas e algumas perguntas pedindo para que a gente faça alguns comentários sobre alguns temas. E um deles é esse que o Marcos comentou a respeito, assim, um pai enviou, Marcos, aliás, foi pai mesmo, não foi avó, foi um pai mesmo que enviou assim, doutor, explica pra gente, afinal, o que é essa expressão virose que tanto se usa? Quer sejam para os filhos ou quer sejam para os próprios pais. Eu fui no médico, o pai me comentando a sua observação, por que ele queria saber. Aí o médico disse assim, ó, você está com uma virose. Afinal, o que é essa virose? Isso realmente, o que significa para nós, como pacientes, saber que nós temos uma virose? Marcos, se você vai ao médico, você leva seu filho lá para mim, por exemplo, e eu digo assim, ô Marcos, o Cauê está com uma virose. O que você entende disso? Quando fala em virose, eu entendo que ou ele está vomitando ou está fazendo xixi onde tinha que fazer o cocô, né? Ou está com a diarreia, é isso. É isso. Realmente isso é o que mais se usa, a expressão assim, virose, quando a pessoa tem um sintoma do sistema digestório que tem vômito e que tem diarreia. Tem gente que define assim, ó, o médico não sabia o que era, disse que é uma virose. Também é isso. Né? Então essa expressão, eu acho que a intenção do senhor pai que mandou pra gente é que ela começou a ficar um pouquinho pejorativa, né, Marcos? É verdade. E traz ao paciente, traz aquele que procura um médico uma dúvida, afinal, o que é essa virose? Então, realmente o mais comum, pelo menos em pediatria, Marcos, é a mãe dizer assim, ó, meu filho está com uma virose, né? Então, isso é realmente uma expressão que se popularizou. Eu não acho que ela é correta, sabe, Marcos? Porque virose significa uma doença causada por um vírus, né? Então, você tem doenças infecciosas causadas por vírus. Você tem doença infecciosa causadas por bactérias. E algumas vezes você tem uma doença infecciosa causada por fungos. Certo? Então são coisas assim mais graves. Mas doença causada por vírus seria sim uma virose. Aliás, isso seria assim quase que a medicina toda. É um capítulo assim da medicina muito amplo. Porque você pode ter uma infecção por vírus, quer dizer, quando você fala em virose, você está entendendo de uma doença, Marcos, que o agente etiológico, o elemento causador é um vírus. Agora, veja bem, não é exclusivamente um vírus que acometeu o seu estômago, o seu intestino e que está causando vômito e diarreia. Isto é uma expressão que se popularizou, repito, ela se tornou comum. Então é comum a mãe dizer assim, olha, eu vim aqui porque ele está com uma virose. Eu tenho que perguntar, o que a senhora entende, por que está acontecendo com a criança? Ela entende que vomitar é uma virose, ter diarreia é uma virose, mas não é bem assim. Na verdade, a expressão deve ser a mãe levar
a criança ao médico para dizer os sintomas. Olha, eu estou aqui porque meu filho, desde ontem ou há 2 dias ou hoje, está com vômito ou ele está com diarreia. Certo? Então, isso são os sintomas que um vírus pode causar no sistema digestório. Mas é claro que existem vômitos, existem diarreias causadas por bactérias. Certo? Então, mas as pessoas confundem, tudo é chamado então de virose. Existem parasitas intestinais, como a chamada lombriga ou a giardia, que não tem nada a ver com vírus e que que pode também causar vômito e diarreia. Então, a expressão virose, a gente precisa sim tomar um pouquinho de cuidado. É toda doença causada por vírus, mas o vírus pode acometer, além do intestino, causando vômito e diarreia, pode causar outros sintomas? Sim, dos pés à cabeça, Marco. Certo? Então você tem, por exemplo, começando lá pela cabeça, você tem meningite viral. Certo? É uma virose. Certo? Então, isso aí... Olha o nível, né, de gravidade. É o nível de gravidade, diferente. Então, você tem meningite viral com manifestações leves, você tem uma meningite viral com uma manifestação de gravidade moderada, mas você tem meningite viral muito grave. Isso não deixa de ser... Esse nome, né, moderado, não moderado, se eu ouvir meningite é algo que já assusta. Assusta. Né? Isso assusta. Entende? E é realmente, Marcos. Então, primeiro assim, não pode se considerar, porque a pessoa, não, você está com uma virose, como se isso não fosse nada. Não, se você tiver uma meningite viral, existem muitas pessoas, inclusive crianças que nós tratamos e que ficou com sequela importante porque teve uma meningite viral. Quer dizer, ela teve um vírus que acometeu o cérebro e isso deixou sequela. A maioria das vezes são situações benignas, mas não despreze porque, olha, seu filho está apenas com uma meningite viral. Não é isso. Não é apenas, né? Não é apenas. É uma meningite viral. A meningite viral. Eu acho que o fato mesmo talvez essa seja a preocupação do pai, né? O senhor falou bem, banalizou um pouco essa questão de virose, né? E aí uma hora que você fala de uma virose dessa, de repente pode achar, não, é só uma virose. Só uma virose. Mas não é bem assim. Então, algumas vezes assim, você tem a própria doenças outras aí, atualmente nós estamos vivendo dengue, é um vírus, certo? Vários aí, classes de vírus causando dengue. E quantas pessoas já não morreram? Doenças outras infecciosas. Hoje a gente não tem mais sarampo, a não ser agora com os venezuelanos aí, surgiram outros casos de sarampo. Mas era uma doença, gente, que mais matou no Brasil foi sarampo, e era um vírus. Mas é muito chato quando você vai ao médico e ele diz, olha, você está com uma virose, como se isso assim, eu não sei o que você tem, e você está com febre, mal-estar, dor no corpo, etc. Isso é uma virose. Não, precisa assim, definir algumas coisas mais claras para que o paciente saia com mais segurança da consulta. Então, eu tenho uma infecção de garganta por vírus, eu tenho uma pneumonia viral, eu tenho outras situações, doenças, por exemplo, uma estomatite, o vírus Coxsackie, judia muito da criança. Nossa, demais. Demais. Então, virose não é apenas vômito e diarreia, é qualquer doença causada por vírus em qualquer sistema do nosso organismo. Tá explicado aí para esse pai e a gente vai para o intervalo. Na volta tem mais dúvidas, mais perguntas que serão respondidas pelo Dr. Francisco no Mundo da Criança de hoje. Rapidinho intervalo, sempre em nome de Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo. Até já!